Tá gravando. Graça e paz, amados do Senhor, povo abençoado de Deus. Nós vamos dar início hoje na nossa aula de Apocalipse, explicado versículo a versículo, e nós vamos começar com o capítulo 14. Mas antes eu gostaria que a irmã Ione estivesse nos dirigindo em oração, para que o Espírito Santo venha nos dirigir e abrir o nosso entendimento para o que vai ser falado na noite de hoje. Amém, irmã? Amém, 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 pastor, amém. Glória ao Senhor. Amém, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Abba, Pai, te amo, Senhor, porque tu nos amaste primeiro, Senhor. Eu te amo, meu Senhor, de todo o meu coração, porque tu, Senhor, és Deus de verdade, tu existes, meu Pai. Tu existes, Senhor. Tu nos fizeste no ventre da nossa mãe, meu Senhor. Vem nessa noite, obrigada por ter esse curso, obrigada, Senhor, por ter essa disposição desses pastores, Senhor, de ministrar esse curso, Pai, com teu Espírito Santo, Senhor, nos ensinando, nos direcionando, para que tudo o que seja pregado seja do teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14, por favor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E toda nação, e toda tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os quais adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que beber o sinal do seu nome, e aquele que receber o sinal do seu nome. Eis, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve,
Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É hora de cegar-te, é vinda, porque já a seara da terra está madura. Bem-vindo, pastor Antônio, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tranquilo? Amados, prazer. Este é o pastor Antônio, homem de Deus, presidente da Codinib, tá? Ele está aqui assistindo a nossa aula, está nos prestigiando na noite de hoje. Amém. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém? Amados, vamos abrir a nossa apostila, tá? Vamos abrir a nossa apostila na página de número 89. Eu vou estar compartilhando aqui o ecrã e a gente vai estar falando. Nessa primeira aula, nós vamos estar explicando o capítulo 14, e na nossa segunda aula, nós vamos ter uma aula só sobre o surgimento de Babilônia, que é para que nós possamos entender o que significa o sistema satânico chamado Babilônia, tá? Então, nós vamos ter aí uma hora só para aprender sobre Babilônia, que é para a gente poder compreender, a partir do capítulo 15, o que vai acontecer até o capítulo 19, tá bom? Boa noite. A paz do Senhor, Juscelio. Amém, pastor. Boa noite. Boa noite. A apostila é capítulo 14, não é isso? Capítulo 14, página 89. Ok, obrigado. Amém, meu irmãozão. Irmãos, deixa eu compartilhar aqui o ecrã. Só um minuto. Todos estão vendo aí a apostila? Estão, né? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Isso aqui, amados, está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versos de 1 a 3. Amados, estas coisas todos os olhos verão, porque é o início da primeira metade da semana de número 70, da 70ª semana de Daniel.
Como nós já explicamos aos amados, né? Hoje nós estamos na semana de número 69, que teve seu início com a ascensão de Cristo. Quando Cristo foi assunto aos céus, tem início a semana de número 69. E nós vamos ter o início da semana de número 70 com o início da grande tribulação. Todos os sinais que nós temos hoje, como nós já viemos falando anteriormente, elas nos dão condições de dizer que nós estamos no princípio das dores. Quanto tempo vai durar o princípio das dores? Nem o Senhor Jesus o sabe. Porque ele diz que esse tempo é um tempo de domínio exclusivo do Pai, tá? Então, quando a seara estiver pronta, o Senhor Jesus, nós todos saberemos e veremos. Em contraste com as bestas anteriores, aqui retorna a figura do Cordeiro, que rodeia o povo de Deus, que está louvando a Deus com um novo cântico em gratidão pela salvação obtida. No primeiro verso, nós vemos o Cordeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, como descrito no capítulo 1, verso 29 da primeira epístola de João. Em pé sobre o Monte Sião, um dos montes próximos a Jerusalém, ou como também era chamado, o Monte do Templo, em Jerusalém. Com eles, 144.000. São os 144.000 selados, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, 2 a 7. Nós explicamos que esses 144.000, eles não são um número exato, né? Apesar de aparecerem 144.000, existe uma simbologia numérica aí. Fala acerca de 12.000 de cada uma das 12 tribos, né? Então, a gente precisa compreender que serão os judeus, tá? De todas as linhagens de Israel, que reconhecerem ao Senhor Jesus como o Messias, porque hoje a nação de Israel reconhece Jesus somente como um profeta. Eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. Para eles, o Messias ainda não veio, tá? Tendo escrito na fronte o seu nome e o nome do seu pai. Amados, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né? Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, assim como Paulo teve com o Mestre no caminho de Damasco, que a nossa vida é mudada e o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do juízo e do pecado, nós recebemos o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Nós somos selados pelo próprio Deus. Assim como o povo de Israel tinha como pacto da aliança com Deus a circuncisão, certo? O nosso pacto com Deus, ele se dá através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo. Quando o inimigo das nossas almas nos vem, ele nos vem selados com o selo do sangue do Cordeiro. E eles não têm autoridade para nos infligir mal, né? Voz como de muitas águas, é a voz majestosa. Gostaria de lembrar para os irmãos que o povo, no deserto, durante o Êxodo, eles quiseram ouvir a voz de Deus e, inclusive, falaram para Moisés, olha, nós queremos ouvir a voz de Deus porque é só você que ouve. E Moisés conversou com Deus, Deus falou, não tem problema não, traz o povo do arraial para cá, para esse lugar que eu vou falar com o povo. E quando Deus começa a falar, o povo não aguenta a potência da voz de Deus, a majestade. E eles pedem a Moisés que só Moisés ouça e que seja o profeta no meio deles.
diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Nós já estudamos quem são os seres viventes. Ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000. Amados, são os salvos de todas as épocas, né? Nós fomos comprados da terra. Fomos comprados com o quê? Com o sangue precioso de Jesus. É por isso que eu falo que a graça, ela não é um dom gratuito, é um dom imerecido. Porque não tem nada de graça nessa história. A nossa salvação foi comprada por um alto preço. Preço de sangue, sangue de justo. Então, no meu entender, a gente precisa dar o verdadeiro valor que a nossa salvação tem. Porque o castigo que me traz a paz hoje, que me possibilita a salvação, custou chicotadas nas costas do meu Senhor Jesus. Pelas pisaduras feitas nele, eu fui sarado, né? Então, quando a gente ouve assim, não, foram comprados, realmente nós fomos comprados, e comprados com preço de sangue. É por isso que o selo que está sobre a nossa vida é o selo do sangue do Cordeiro. Estes não se macularam com mulheres porque são castos. A castidade aqui representa consagração espiritual. Não está falando de virgindade física, tá? Está falando de uma castidade espiritual. Ou seja, nós, os salvos, não nos deitamos com a prostituição de Babilônia. Né? Por isso que eu falo que nós vamos estudar Babilônia e estudar também esse sistema, esse princípio satânico de desobediência e de rebeldia a Deus, que vem desde a geração de Noé. Tá? Primícias para Deus. Né? Nós somos os separados, os escolhidos para ser entregue a Deus. Nós somos o fruto do trabalho das mãos do Senhor Jesus. Né? Então, a gente precisa compreender que o foco central da palavra de Deus está no sacrifício da cruz para trazer de volta uma humanidade não mais caída, não mais pecaminosa, mas como primícia do fruto dos trabalhos do Senhor, das mãos do Senhor Jesus. Sem mácula, limpos e santificados. Um anjo, um mensageiro, pode se tratar de um ser celestial, embora o fato de estar pregando o evangelho aponte para um ser humano, já que a tarefa de pregação foi dada aos homens. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. O importante é o fato de que o evangelho de Cristo continuará sendo pregado pelo mundo inteiro após o arrebatamento durante o período da grande tribulação. Amados, aqui é uma coisa que a gente precisa entender, que é o seguinte: todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Quando a gente fala de joio e de trigo, tá? Existe uma experiência aí que a gente precisa compreender, que é a seguinte. Lendo a passagem que Jesus Cristo fala acerca do joio e do trigo, diz que o homem que semeava, ele semeou um campo com trigo. Veio outro homem e lançou no meio do trigo o joio. E os dois crescem juntos, porque não se pode colher o joio antes do trigo estar maduro, porque é só quando vai se fazer a separação. Hoje, se nós fôssemos levar em consideração o que dizem as cartas que o próprio Senhor Jesus determinou a João que redigisse, nós veremos o seguinte: qual é a igreja, quais são as congregações que seriam arrebatadas no momento do retorno de Jesus Cristo? Tá? Seriam as congregações de Esmirna e a congregação de Filadélfia, porque contra essas o Senhor Jesus não tem nenhuma repreensão. As outras 5 congregações, ou seja, Éfeso, Sardes, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia, contra essas congregações, o Senhor Jesus, ele faz duras repreensões.
Mas, mesmo em meio à repreensão, o próprio Senhor Jesus coloca a possibilidade da redenção, da reabilitação à salvação. Então, no momento do arrebatamento, serão arrebatadas as congregações de Esmirna, Filadélfia e aqueles que estão nas congregações outras que se arrependerem e se converterem e estiverem em condições de serem salvos por Jesus. Os membros dessas congregações que ficarem, que não forem arrebatados, eles terão dois caminhos, tá? Ou se juntarem ao mundo e à impiedade, tá? Se tornarem ímpios e chutarem o cálice do Cordeiro, ou eles serem martirizados durante a grande tribulação para terem sua salvação através da martirização. Tá? E é o que vai acontecer. Nós teremos os mártires da grande tribulação. E não haverá mais aqui o Espírito da graça, o maravilhoso conselheiro, o nosso Espírito Santo, aquele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça, né? Então a gente precisa entender isso. Haverão os martirizados durante a grande tribulação. E esses serão salvos por derramarem seu próprio sangue, por terem seu próprio sangue derramado por ímpios, por não negarem a Jesus Cristo. Mas será necessário que eles sofram e morram por conta disso. Tá? Alguma pergunta, até aí alguma dúvida? Fiquem à vontade, amados. Nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível. A mensagem desse anjo será de arrependimento e de reconhecimento da glória de Deus. O Senhor novamente é exaltado como Criador. Está lá em Apocalipse 4:11, como nós já estudamos. Certamente já vivemos um período onde Deus, o Criador, tem sido rejeitado e negado por teorias evolucionistas pseudocientíficas. Amados, a coisa é tão bizarra, mas tão bizarra, que qualquer pessoa adulta sabe que para que haja uma explosão, tá? É necessário que você tenha algo que dê início, né? E a explosão em si. Então tem que haver um fenômeno químico para isso acontecer. Tá? Então, queridos, eles preferem acreditar que houve uma explosão do nada, dão o nome dessa explosão de Big Bang, e que durante o Big Bang as coisas foram sendo criadas ao acaso. Esse é o significado da teoria do Big Bang. Olha, como é que nós olhando? Eu não quero que você olhe para você, não. Olhe para o seu filho. Olhe para uma criança. Para a complexidade do ser humano. Complexidade do funcionamento dessa máquina maravilhosa que Deus criou, que somos nós. Como é que nós iríamos surgir do acaso? Não bastasse essa teoria do Big Bang, aparece uma outra teoria satânica, evolucionista, dizendo que o homem, ele é descendente de um primata. Primata, amados, é um macaco. Um macaco é um primata. Então, nós evoluímos de um macaco. Segundo Charles Darwin, a teoria da evolução é que dá a sustentação a todas essas coisas. Então, o homem tenta usurpar de Deus a criação. Ora, a palavra de Deus diz que a própria natureza dá conta do seu Criador.
Então, queridos, nós precisamos ter a exata noção de que isso tudo faz parte de um sistema satânico para tirar de Deus, para tentar tirar de Deus o dom criacionista. Olha que coisa terrível, né? No verso 8, nós vemos, caiu a grande Babilônia. Nós vamos estudar a Babilônia um pouquinho a fundo agora, daqui a pouco, para a gente compreender essa grande Babilônia. Então, eu não vou me ater muito nisso aqui, não, entendeu? Que é para a gente poder se aprofundar na hora certa, para a gente ter descortinado, retirar o véu, não é? É um dos significados de Apocalipse, retirar o véu, né, para a gente poder ter um entendimento de por que o mundo vive nesse sistema satânico chamado Babilônia. Tá? Verso 9. Se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca. Amados, é muito complicado. Nós estamos vendo aqui, se a gente for retroagir um pouquinho lá para a carta a Esmirna, a gente vai ver que Esmirna, ela é a igreja perseguida, tá? E uma das coisas que fustigavam a igreja, que maltratavam os cristãos daquela congregação, da congregação de Esmirna, era justamente o fato deles serem odiados pelos residentes locais, certo? Por aquele povo ímpio, um povo corrompido moralmente, um povo promíscuo sexualmente, tá? Idólatra. Eles adoravam outros deuses, sacrificavam a esses deuses. E aos judeus, povo de Israel que vivia naquela região, tinha sua sinagoga e também fustigava a igreja de Cristo. Então, eles eram perseguidos e eles não conseguiam comercializar com aquele povo. A gente precisa entender que o dinheiro naquela época, a moeda cunhada, ela era muito cara, porque o minério era caro. Quando a gente ouve falar da palavra salário, vem de que o valor do dia de trabalho ele era medido em sal. Ele era pesado em sal, porque naquela época você não tinha geladeira, você não tinha nada como conservar os seus alimentos. Como é que você fazia a conservação disso? Era salgando essas proteínas animais, tá? Então, amados, o que se tinha era o dia de trabalho, se trabalhava por sal, né? A moeda era uma coisa cara, o dinheiro era uma coisa cara. E as pessoas viviam basicamente de escambo, troca de produtos. Então, eu lá no meu sítio, eu crio uma galinha, minha mulher ela faz artesanato, ela faz produtos de cerâmica. Então, isso era comercializado, isso era trocado. Eu trocava uma coisa por outra. Com os cristãos, isso não acontecia. Eles não faziam esse escambo, eles perseguiam. E não bastasse essa perseguição local, o imperador romano, à época, vai impor a essa congregação de Esmirna uma perseguição absurda, né? E isso vai acontecer no futuro próximo, né? Nós vimos no capítulo anterior que o Senhor permitirá que a sua igreja seja vencida e que a sua igreja passará por um período de perseguição como nunca houve antes, tá? Serão os 3 anos e meio, né? Os 42 meses em que o anticristo, né? Ele seduzirá as nações, e quem não receber a marca na testa ou na mão, não vai poder comercializar. Vocês estão entendendo?
algo um pouco parecido com o que aconteceu com os cristãos da congregação de Esmina, tá? E isso tudo vai se dar durante 3 anos e meio. Então, será por um breve período de tempo e, após isso, o Senhor vem arrebatar a sua igreja, né? Então, aqueles que não receberem a marca da besta, eles serão marginalizados, eles estarão à margem da lei e não poderão usar banco, não poderão comercializar, não terão direito a dinheiro, não terão direito às coisas que a sociedade, na época, vai propiciar como atendimento médico. Por exemplo, o camarada vai chegar lá no hospital, se ele não tiver a marca da besta, ele vai ter que voltar para casa, porque ele não vai ser atendido no SUS, nem no UPA. Então, serão tempos terríveis. Então, quem receber a marca do anticristo, da besta, também receberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, quem se sujeitar ao anticristo, esse será julgado com todo o rigor do julgamento de Deus. O Senhor fala lá em Hebreus 10, 29 em diante, né? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o Senhor diz, e eu retribuirei. Então, nada do que o homem faz fica sem um julgamento de Deus. Nós somos bem-aventurados, porque nós temos um advogado fiel junto ao Pai, né? Romanos 8:1, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. Preparado sem mistura, no passado misturava-se água ao vinho para tomá-lo mais fraco. A ira de Deus sobre o mundo ímpio será como vinho sem mistura. Ou seja, Deus não irá se conter quando derramar a sua ira sobre o mundo, que insiste em rejeitá-lo. Amados, hoje nós somos vistos como carolas, como pessoas sem nenhum conhecimento científico. Nós hoje somos vistos como párias de uma sociedade que não precisa de Cristo para nada, porque eles se bastam. E isso é uma coisa terrivelmente enganosa, porque no nosso meio, no meio cristão, no que diz respeito ao conhecimento humano, nós temos homens com pouco conhecimento técnico-científico e nós temos homens e mulheres com conhecimento técnico-científico vastíssimo. E que dão glória a Deus por Deus ser quem é, o Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Mas a sociedade, essa sociedade que jaz no maligno, jaz no mundo, que está na mão do príncipe deste século, a saber, Satanás, vivendo sobre um sistema satânico chamado Babilônia, entendeu? Para essas pessoas, nós somos pueris, nós não temos conhecimento de nada. Somos pessoas que vivemos alheios ao que acontece no mundo. E isso não é verdade. A diferença entre nós e eles é tão gritante que sobre os nossos olhos não existem vendas espirituais, porque o Senhor Jesus nos liberta de todas as coisas. Ele retira dos nossos olhos as vendas. Nós verdadeiramente enxergamos esse mundo como ele é, um mundo que jaz na iniquidade. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, todos os salvos e os anjos de Deus presenciarão a sentença final de Cristo, que lançará no lago de fogo Satanás, seus demônios e os perdidos. Aqui, amados, cabe uma coisa que eu falo constantemente, isso é uma fala minha, tá? O inferno não foi feito para o homem. O inferno Deus criou para Satanás e seus anjos caídos. O homem vai para lá por desobediência. O homem vai para o inferno
por rebelião, por não reconhecer a divindade de Deus, por não reconhecer a divindade de Cristo, por não reconhecer a divindade do Espírito Santo do Senhor. Então, queridos, o homem vai para o inferno de intrusão, porque o inferno não foi feito para o homem, tá? Mas todos aqueles que se levantam contra a autoridade de Deus serão lançados no lago de fogo. Então, o inferno é só, como a gente vai num jantar ou num almoço, é só a entrada, tá? É só o antepasto, né? Esse é o inferno, porque o lago de fogo é que é cruel, tá? Verso 11. Seu tormento pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de noite, nem de dia. O sofrimento no lago de fogo é real e eterno, assim como o perdão eterno e a vida eterna são reais. Também são a condenação e o tormento eterno. Amados, olha, essas referências bíblicas lindas que estão aqui são textos maravilhosos, tá? Que fazem referência direta ao que nós estamos falando. E isso aqui é uma lição de casa para vocês. Essas referências podem e devem ser estudadas pelos amados, de maneira que vocês façam o cara crachá. Tem uma história interessante, isso aí na história minha, é palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo nos fala acerca disso. Eu já vi muito pregador falando porque os crentes de Bereia, em Bereia não tinha crente, tá? Na igreja de Bereia não tinha igreja, tá bom? Era comum os judeus, quando chegassem a uma cidade onde havia uma congregação judaica, tá? Que lá tinha uma sinagoga, ele ir na sinagoga, se apresentar e levar a palavra e uma interpretação para o texto do Torá, tá bom? Então, o Torá eram as escrituras do Antigo Testamento. Então, eles faziam a leitura daqueles textos, os textos estavam em rolos, pele de animais, tá? E faziam a leitura e traziam uma explicação sobre aquela leitura. Como nós fazemos hoje nas igrejas, com a nossa Bíblia, só que eles não tinham o Novo Testamento. Então, amados, quando Paulo vai, ele vai à sinagoga, na cidade de Bereia. E lá os judeus, eles pegavam os rolos da lei que estavam sendo lidos e eles faziam o quê? Tá escrito? Tá. Então era o cara crachá. Não havia possibilidade de enganação, coisa que não acontece hoje em muitas placas de igreja. Porque, infelizmente, existem pregadores que leem um versículo num determinado texto, tiram do contexto como pretexto para cometer uma heresia inteira. Ou então, eles leem um versículo, fecha a Bíblia e vai contar um caso particular, um testemunho, né? Lá em Bereia, não, amado. Os judeus, o camarada estava falando, eles estavam conferindo nos rolos da lei para ver se aquilo que ele estava falando estava escrito. Então, existe a necessidade de nós analisarmos tudo que está sendo falado de acordo com a palavra de Deus. Como é que os cristãos, que os crentes em Cristo, os cristãos, os discípulos do Senhor, a saber, nós, vamos rejeitar a marca da besta a qualquer custo? Porque nós temos o conhecimento da verdade, a verdade que liberta, né? Então a gente precisa lembrar o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Amados, nós temos que conhecer. É por isso que o Instituto Bíblico Atos, e agora em parceria também com a Codimib, entendeu? Por que a gente faz cursos? Nossos cursos são gratuitos. Porque nós que recebemos do Senhor, sabe? Nós que recebemos do Senhor esse talento
Nós temos que repartir, nós temos que estar propiciando aos irmãos e fazer com que os irmãos sejam indutores de bênçãos por onde passam. Vocês estão aprendendo, não é para guardar o conhecimento para vocês, é que para onde vocês tenham oportunidade, vocês sejam um canal de bênçãos na vida de outros cristãos, levando a sã doutrina, a sã palavra a todos, sabe? Nós precisamos ser indutores de bênçãos. Bem-aventurados mortos no Senhor, aqueles que já descansam no Senhor e que já gozam da plenitude de Deus, né? São muito felizes porque estão dispostos a morrer fiéis a Cristo, né? Porque as nossas obras os acompanham. Amados, durante a boda do Cordeiro, haverá um julgamento, não um julgamento para salvação, mas um julgamento para galardão. As nossas obras serão queimadas no fogo, né? E, em função das nossas obras, nós receberemos galardão. Ah, então é a obra que salva? Não. Só quem salva é Jesus Cristo. É a graça do Senhor Jesus que nos foi dada. Tá? E isso não vem de nós, é dom de Deus, a palavra do Senhor. Não é pela nossa justiça, não é pelos nossos atos de justiça. O profeta Isaías traz da parte do Senhor o seguinte texto maravilhoso, que é para que a gente possa fazer uma introspecção, tá? Os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia para Deus, trapos de imundícia, para que os irmãos saibam, eram os panos da menstruação da mulher, no período em que a mulher era considerada impura, tá? Então, aquilo que a gente tem por bondade, por justiça, por retidão, por caráter, para Deus isso é nada. Nós não somos salvos mediante esses valores que nós temos. Nós somos salvos porque aprove a Deus trazer a salvação à humanidade caída e pecaminosa, trazer o ministério da reconciliação com Deus através do sangue do único justo, que nasceu de mulher, venceu a lei, venceu o pecado, a morte, o inferno, foi morto, ressuscitou e hoje está à destra de Deus, glorificado. Então, amados, nada do que nós fazemos, do que nós somos, daquilo que nós pensamos ao nosso respeito, é capaz de trazer 1/1000 da graça de Deus para o nosso lado. Somente através da fé em Jesus Cristo, porque existe um outro ensino diabólico a respeito disso, pregado de forma aberta e errônea, por isso é uma heresia, dizer que a salvação é para todos. Não é. Tá? Não é. A salvação, assim como a aliança mosaica, ela é condicionada. Existe uma condição para receber a graça de Deus que há em Jesus Cristo. Nós temos lá o texto de João 3,16, que diz o seguinte: o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe uma condição para a salvação. Nem todos crerão em Jesus única e exclusivamente por motivo de desobediência. Tá? Então, a gente precisa entender que, olha, a salvação não é de graça, a salvação não é para todos, a salvação ela é condicionada, assim como a aliança mosaica é condicionada, né? Deus, quando entrega lá as tábuas da lei, né, que não eram tábuas, na realidade, a primeira era uma pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus, e Deus retira aquilo que ele escreveu da pedra e entrega a Moisés, né? Então, amados, quando Deus entrega essa lei a Moisés, isso era um
pacto de Deus com Moisés. E esse pacto recebe o nome de aliança mosaica, na qual Deus diz, olha, se o povo observar, eu os abençoarei. Se o povo não observar, não obedecer, eu os amaldiçoarei. Nós vimos aqui anteriormente que a mulher que estava no deserto, já sofrendo dores de parto, é uma simbologia, um tipo do povo de Israel. E essas dores, elas são justamente as dores da desobediência do povo de Israel com o Senhor. Então Deus mandou praga, Deus mandou peste, Deus mandou fome, Deus mandou morte, mandou escravidão. Era só o povo pisar no tomate, amados. Então a gente vê de uma maneira muito clara, durante o tempo da aliança mosaica, tá? Que toda vez que o povo errava, o Senhor trazia o povo de volta na base do juízo. Amém? Nuvem branca representa pureza e santidade. Sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem aqui, amados, está falando do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Tendo uma coroa de ouro, símbolo de autoridade e poder, tendo na mão uma foice afiada, instrumento que representa o julgamento de Deus. A foice está afiada, ou seja, o juízo de Deus é eficaz e justo. No fim dos tempos, Deus irá separar o joio do trigo. É o que a gente estava falando aqui. Chegou a hora de ceifar. Chegou o momento de Deus julgar o mundo por meio de Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor colocará todos os inimigos como estrado dos seus pés. Amados, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? Deus é Deus, Deus é amor, mas Deus é justiça. Se Deus falou, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não adianta. O único jeito de estar livre da ira do Senhor é aceitando a Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Tá? Essa colheita é o arrebatamento da igreja. Na primeira ceifa ou colheita, somente os salvos em Cristo foram colhidos. Agora, nessa segunda ceifa, chegou a hora dos perdidos receberem a foice, o juízo de Deus, o fogo eterno da condenação. Amados, vai ser terrível. Vai ser terrível. Porque no fim da grande tribulação, nós vamos ver mais à frente, o anticristo e o falso profeta, né? Porque existe o anticristo, que é a besta, tá? Que vai representar o próprio Satanás, e o falso profeta, que vai dar embasamento de uma falsa religião a esse anticristo. Né? Nós já vimos isso no capítulo passado. Toma a tua foice, Joel 3,13. Amadurecidas, chegou a hora do juízo de Deus sobre o mundo que rejeitou a salvação em Cristo. Lagar da cólera de Deus. No passado, para fazer vinho, as uvas eram pisadas num compartimento próprio chamado de lagar. Amados, a gente ainda vê isso hoje no Rio Grande do Sul, quando a gente vai visitar algumas vinícolas lá, né? Quem tiver a oportunidade de ir, vá, que é uma coisa linda. Quem não tiver a oportunidade de ir, digite aí no Dr. Google, pisar uvas no lagar, que vai mostrar para vocês, tem até vídeo de pessoas fazendo isso no dia de hoje, né, na Itália, na Grécia, aqui no Brasil, e é uma coisa bacana de se ver, tá? Fora da cidade, queridos, aqui tem algo terrível que às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente diz que o Antigo Testamento ele é a base para o entendimento do Novo Testamento, e que o Antigo Testamento ele traz a vontade de Deus, e por isso que a gente vê Jesus falando que ele não veio para mudar a lei,
ou os profetas, e sim para dar cumprimento a todas as coisas que estão escritas, porque ele é a própria palavra de Deus, né? A gente precisa entender que quando vem a palavra fora da cidade, é algo que foi determinado por Deus, tá? Ninguém seria punido, nenhum seria punido dentro dos muros da cidade. Seria levado para o lado de fora da cidade para sofrer a punição prevista nos livros da lei, a saber, no Pentateuco. Nós temos lá no livro de Levíticos, tá? Números levíticos, algumas dos castigos para as diversas modalidades de pecado, né? E essas pessoas, elas eram castigadas fora dos muros da cidade. As uvas brancas, as uvas bravas, ou seja, o que é uva brava, amado? É aquela uva que não serve para nada, tá? A uva brava serão pisadas, destruídas na batalha que acontecerá no Vale de Armagedon, Apocalipse 19-21, e Zacarias, de 12-9, 14:1-3, Joel 3:1, 2 e 9-14. Essas uvas maduras podem também ser uma referência ao exército invasor de 200 milhões de soldados agregados no Vale do Armagedon. Queridos, 200 milhões de soldados. Qual é a única nação que hoje, naquela época, vamos lembrar, a população mundial era estimada em 100 milhões de pessoas. Século I, que é quando João recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo e confeccionou o livro das Revelações, Apocalipse. Tá? O único exército capaz disso é o exército chinês. Tá? E vindo da direção da onde viria esse exército de 200 milhões, só pode ser da Ásia. Tá bom? Sangue até os freios dos cavalos indica a enorme intensidade da matança que ocorrerá. Numa extensão de 1.600 estádios. Um estádio equivale a aproximadamente 180 metros. Então, 1.600 estádios equivale a 288 mil metros, ou 288 quilômetros. Será a maior guerra, a maior batalha, a maior matança de todos os tempos. Tudo que aconteceu na história até hoje é fichinha perto do que vai acontecer na Batalha do Armagedon. Amados, nós vamos fazer uma pausa agora. Amém? Nós vamos fazer uma pausa agora para a gente poder tomar um café, né? É. Amém.